Pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspende no plenário do STF o julgamento em que se discute a restrição ao foro privilegiado. Até o momento, 3 ministros acompanharam o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, para que os detentores do chamado foro privilegiado só respondam a processos criminais no Supremo quando os fatos imputados a eles ocorrerem durante e em razão do mandato. Concordo com as premissas de Sua Excelência. Apenas diverjo no que Sua Excelência, mitiga o que nós decidimos na questão de ordem 1999 e acaba por contemplar uma projeção da prerrogativa de foro conforme o estágio em que esteja o processo crime. E aí assenta que, se o processo crime estiver na fase de alegações finais, construção já encerrada, portanto, ou pelo menos em tese encerrada, se tem que o órgão que deixa de ser competente pelo afastamento do detentor da prerrogativa do cargo continua com essa mesma competência, como se ela pudesse, não pode, pelo nosso sistema processual, que é um grande todo, ser prorrogada. Foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas, até porque o cargo não é incorporado à situação e a Constituição faz referência a membros ou agentes ou aos cargos. Portanto, no exercício daqueles cargos é que se cometem as práticas que eventualmente podem ser objeto de processamento e julgamento por este Supremo e pelos órgãos judiciais competentes. Se não fizesse diferença, se não assegurasse ou impunidade, ou pelo menos menos celeridade, não haveria essa disputa por ficar em cargos que têm foro no Supremo. E basta abrir os jornais para saber que manter a jurisdição do Supremo é uma bênção, porque supõe-se, a meu ver, com acerto, que a jurisdição de primeiro grau vai ser mais ágil e mais eficiente, quando de resto já existem mais de 140 condenações, quase todas mantidas pelas instâncias superiores. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes defendeu a atuação do Supremo nos processos envolvendo pessoas com foro privilegiado e criticou dados divulgados por um jornal que apontam que 68% das ações penais contra réus com prerrogativa de foro prescrevem. Por que desmoralizar o Supremo? Qual é o intuito? Por que não trouxe conceito, usasse os bons recursos que tem, recursos públicos, inclusive, que vão para a GV, para fazer uma pesquisa sobre a justiça criminal do Brasil, que de fato é uma vergonha. E eu não quero defender foro, acho que de fato os números, mas usar desse expediente para denegrir a imagem do Supremo realmente é de uma grande irresponsabilidade. Esses são os números, ministro Lewandowski. Consistente. O sujeito não sabe distinguir, presidente, inquérito de ação penal. E diz que o tribunal, porque os inquéritos foram arquivados, decide favoravelmente. E tem uma concepção autoritária e nazista, porque acha que tribunal bom é tribunal que condena. Reforçando da injustiça das acusações que se faz ao Supremo Tribunal Federal quanto à morosidade, destacando exatamente o seguinte: a Lei 8.038 de 90, vejam, do longínquo 90, nos impõe um rito absolutamente bizantino, ultrapassado, incompatível com a celeridade que hoje requer o processo penal e, inclusive, incompatível com o número de ações penais que tramitam aqui e em outros tribunais superiores. É preciso se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. E a sua competência raciona em matéria é múltipla. Julgamos desde a união afetiva, habeas corpus, questões tributárias. Então é muito diferente de uma vara especializada que só julga esses casos. Mutatis mutandis, uma vara especializada, quando muito, profere 10 sentenças por mês. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são instados a produzir 900 decisões por mês. Então, evidentemente que, acrescendo as ações penais, que são em número bem inferior,
Nós temos, por exemplo, 60 mil processos diferentes. Numa vara singular, não há 60 mil processos para julgar. Eu gostaria de trazer os números, rapidamente, do meu gabinete, desde que aqui eu cheguei. Tomei posse aqui em 23 de outubro de 2009. Portanto, lá se vão 7 anos e meio de judicatura no Supremo. Nesse período todo, eu atuei, e a mim foi distribuído 30 ações penais. 30. Destas 30 ações penais, senhora presidente, 21 já foram resolvidas. Remanescem no meu gabinete 9 ações penais. Ministro Fux, 9 ações penais. Destas, algumas já julgadas, outras que estão em diligência, outras pautadas. Não há nada parado. E são só 9 ações penais. Para o ministro Alexandre de Moraes, não há relação entre o aumento da impunidade e as hipóteses de foro. Essa afirmação é de que a existência de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal acaba gerando impunidade, acaba ampliando a impunidade, não só, eu volto a insistir, não só não há nenhuma comprovação estatística, sociológica, empírica, mas acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo Tribunal Federal. Ao pedir vista para analisar melhor a questão, ele disse que a Corte precisa analisar os reflexos da alteração do foro, como proposto pelo ministro Barroso. Entendo que não é possível se analisar a questão só sob o ponto de vista, o foro é aqui ou ali. Há uma série de repercussões institucionais importantíssimas no âmbito dos 3 poderes e do Ministério Público. Questões relevantíssimas que foram trazidas pelo brilhante voto do ministro Roberto Barroso, que trazem esses reflexos que entendo mereçam ser melhor analisados e que eu pretendo analisar melhor cada um deles.